essa proposta da deputada, ela vem numa onda, ela pegou uma onda, e essa onda ela foi pela rede social. E, como uma onda, ela pode acabar ou pode ir para frente. Ela pode se tornar uma grande onda, uma grande discussão que é necessária para o novo regime de trabalho dos trabalhadores. Então, a pergunta entra para a deputada. Você acha que os sindicatos também estão atrasados? E de que forma nós podemos buscar o sindicato para que ele também entre nesse processo de discussão? Né? Porque não é uma questão só de Congresso, né? É uma questão de sociedade. E por que não a gente não buscar um plebiscito? Nós temos na Constituição. Por que não buscar a opinião do trabalhador do ponto de vista sério e lá ele se manifestar? Né? Precisa ser só numa eleição botar o plebiscito. O plebiscito ele pode ser convocado a qualquer hora. E isso é uma questão que, na minha opinião, é importante. Bom, eu acho que há mudanças do tempo, né, mesmo? Da natureza do trabalho, da relação com o trabalho, da maneira como se relaciona. Hoje o debate é mais latente, hoje o debate, o trabalho mudou muito. E a formatação de organização em torno do trabalho também mudou, né? Hoje a gente não tem mais aquela forma de organização da classe trabalhadora, até porque o modelo de classe trabalhadora também tem se transformado, os postos de trabalho também têm mudado. Eu não diria, talvez, que os sindicatos estão atrasados, né? Eu acho que eles ainda têm uma visão um pouco diferenciada do que está acontecendo agora. Mas, no fim do dia, as visões são válidas. Eu acho que elas são convergentes, eu acho que elas têm um ponto de encontro, um ponto de contato de naturezas diferentes, com provocações diferentes, mas a angústia e a necessidade, ela permanece a mesma, por melhores condições de trabalho, pela dignidade e etc. Então eu acho que seria muito importante que se nós conseguíssemos fazer com que os grupos se dialogassem, conversassem, que esses trabalhadores fossem ouvidos e que de forma conjunta, porque o que é mais importante para nós nesse momento é o fortalecimento da classe trabalhadora, é o fortalecimento do trabalhador enquanto um sujeito político, um agente político que compreende a importância da sua voz e da sua força para pautar, inclusive, debates dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso Nacional, né? Chamando o Senado também para essa discussão. Então, eu acho que há elementos importantes em ambos os lados e que esses componentes são fundamentais para que a gente personifique esse trabalhador como um agente transformador para as mudanças necessárias para a dignidade da vida deles. Acho que até a questão do capital, né? Porque tem o capital de trabalho. Acho que até o capital está mudando um pouquinho, entende? E a sociedade está em transformação. Né? Existem diferentes profissões, existem diferentes formas de você tocar a sua vida. Eu acho que a questão não é nem direita nem esquerda, é as pessoas terem a sensibilidade de que o mundo está mudando. Eu acho que essa é a questão. Perfeito. É isso mesmo, tanto é que essa mudança não acontece desde 1988 com a nossa Constituição, né? E a Constituição não previa, por exemplo, o trabalho remoto, não preveria o home office e tantas outras coisas que a gente tem visto. Tânia, queria te ouvir e para você também perguntar para a deputada. Bom, eu acho que a deputada foi ela mesma surpreendida com o volume que essa sua proposta ganhou em 3 dias, não foi em 2 dias, 3 dias. Você vê que tem uma angústia na sociedade que talvez você mesmo não tivesse a dimensão disso, né? E eu quero perguntar se você, nessa sua proposição da gente reduzir os dias de trabalho, se você pensa também um modelo de horas por semana, por dia. Se você queria, a pretensão é manter as 8 horas diárias, reduzindo, então era isso que eu queria saber, como é que você pensa isso?
Olha, nós não minuciamos no ponto de vista do dia. Nós falamos no texto da PEC sobre a redução de 44 para 36 horas, o que, na minha compreensão, impacta diretamente na quantidade de horas diária que esse trabalhador vai precisar trabalhar. Mas é claro que esse é um debate muito inicial, né? Esse é um debate, como eu tenho dito isso hoje todo dia, porque eu quero conseguir desmontar qualquer tipo de argumentação que fale sobre inviabilidade, sobre não possibilidade, sobre texto tópico, etc. É dizer, essa é uma provocação que nasce dos trabalhadores com o movimento VAT, organizado pelo Rick Azevedo, chega ao meu mandato, eu olho como uma dor que também já vivi, também já trabalhei na escala 6x1, sei o quanto isso é destruidor da nossa vida e falo, olha, aqui tem uma provocação importante, tem um debate importante, junto àquilo que eles já haviam produzido, ancorado em estudos, em modelos internacionais, etc., me coloco à disposição para levar adiante dentro do Congresso essa discussão. Agora, nós vamos precisar trazer isso nos miúdos. Nós vamos entender, vai ser sobre a hora diária, como isso vai se aplicar, como isso vai funcionar. Nós também estamos, nesse momento, na formação sobre esse lugar. O texto não fala sobre horas diárias, o texto fala sobre uma escala 4x3 e a redução para 36 horas da jornada de trabalho, mas o que, consequentemente, implica na quantidade diária de trabalho do trabalhador. Como você muito bem disse, Érica, é evidente que a redação final do texto, qualquer PEC, ela começa de um jeito, no debate, e é do processo democrático, incorporações e sugestões vão sendo feitas, né? Então, eu acho que essa é a sua posição, pelo que depreendi da sua primeira fala. Você não está impondo que tem que ser neste modelo, né? Você está dando um parâmetro para que a gente saia do parâmetro de hoje, que é o inciso 13 do artigo 7º da Constituição, que diz que a jornada semanal de 48 horas e a diária de 8 horas. Então, a prática ficou o quê? Os dias da semana, 5 vezes 8, 40, e mais 4 horas no sábado, podendo haver acordo coletivo ou convenção para fazer a compensação ou até a redução dessa jornada. Então, uma PEC como a sua pode muito bem dizer, olha, a jornada, ao invés de ser 44 horas semanais, vai ser de 36, distribuídas por uma convenção coletiva, por um acordo entre as partes, né? Então, o modelo final, eu concordo com a sua primeira observação, vai sendo definido no debate. O essencial é trazer, é possível sim, o Brasil está maduro sim, para discutir uma jornada de 44 horas, 36 horas semanais, ao invés das 44. E isso vem ao encontro das necessidades de produtividade, de uma nova concepção de vida e, sobretudo, dos anseios da geração Z. A geração Z, muitas vezes, está abandonada. Tem muito relato e estatísticas mesmo do mundo do trabalho hoje, dizendo o quê? Que muitos jovens ou muitos trabalhadores, às vezes, estão pedindo demissão do emprego de carteira assinada, naquele padrão de 44 horas semanais muito rígido, e até admitindo, num primeiro momento, reduzir o seu ganho mensal, mas tendo mais liberdade, tendo mais satisfação. E depois, a vocação de todo mundo é querer a felicidade, não é só o trabalho. A felicidade não está só no trabalho, sem nenhum menosprezo ao trabalho, né? Eu acho que o trabalho é essencial. Quando a gente trabalha, produz, quando a gente vai para o lazer, a gente até tem muito mais prazer no lazer, né? Esse lazer é mais bem exercido quando a gente fez alguma coisa produtiva. Isso está muito também, eu acho, na natureza da maioria das pessoas. E o grande lema hoje, na minha visão, não é isso que a gente viu na eleição de São Paulo, a promessa de uma prosperidade fácil e falsa, da teologia da prosperidade. Mas eu acho que está na hora de nós colocarmos, sim, um lema para essa juventude, um lema para a sociedade contemporânea, um lema para todos nós, de uma prosperidade compartilhada. Claro que isso é muito vago, mas a gente, para saber formular a proposta, a política pública concreta, a gente precisa saber quais são os objetivos estratégicos. E eu acho que um objetivo estratégico da sociedade brasileira, dessa nova geração, deveria ser a prosperidade compartilhada, não necessariamente naquele velho modelo das relações de trabalho que a gente aprendeu do modelo fordista. Então, a prosperidade compartilhada vai precisar, sim, de um Estado mais eficiente, vai precisar, sim, de mais produtividade, vai precisar, sim, de uma jornada de trabalho menos exaustiva, vai precisar, sim, de um sistema de transporte em que a pessoa que vai se deslocar para o trabalho não passe uma boa parte
fora da jornada, mas se deslocando em 2, 3 transportes coletivos, ou então se arriscando no carona de um Uber táxi. Isso é a realidade da juventude da periferia das grandes cidades no Brasil. Mas o sonho é o mesmo. Sim. O sonho dessa juventude é prosperidade compartilhada. Todo mundo quer ter o seu ganha-pão, todo mundo quer viver bem, mas quer encontrar felicidade, quer encontrar realização. E uma parte dessa juventude até admitiria não ter o sonho de prosperidade de um Pablo Marçal da vida, mas gostaria de ter uma prosperidade básica, porque a prosperidade ela pode ser definida em função de outros valores, que não só os valores consumistas. E aí a gente joga também com a responsabilidade que a gente tem que ter para o meio ambiente. Então, uma jornada de trabalho reduzida tem a ver, sim, também com o meio ambiente, porque naquele local de trabalho vai se gastar menos energia, vai se gastar menos papel, vai se gastar menos água, etc, etc. Então, observemos que tudo isso está sintonizado com as novas demandas de sustentabilidade e um outro conceito de prosperidade compartilhada. Não essa coisa que a gente vê que fica sendo macaqueado por uma parte da pseudo-elite brasileira que fica macaqueando o que acontece nos Estados Unidos e muitas vezes tentando trazer dos Estados Unidos o que há de pior em termos de concepção de vida, em termos de filosofia de vida, em termos de valores, e a falta de empatia, a falta de solidariedade e a falta de compreensão de para onde está caminhando esse planeta. Então, a sua proposta aparentemente toca num tópico, mas esse tópico, na minha percepção, está vinculado a toda essa concepção holística de uma nova sociedade que nós queremos viabilizar no país. Desculpa te interromper. Eu acho que a palavra não é nem prosperidade, porque prosperidade ela está implícita, mas é a felicidade. Você tem hoje uma discussão no mundo sobre a infelicidade coletiva. E esse trabalho escravocrata, que é o que a gente conhece, e a gente está falando da nossa visão de classe média, não do pessoal, do trabalhador da periferia, do trabalhador de fábrica, enfim, que a maioria do trabalhador no país, essa redução da carga horária de trabalho tem a ver com uma proposta de maior felicidade. E as pessoas que defendem isso dizem, inclusive, que isso movimenta a economia. Você vai ter gente tendo mais tempo para buscar lazer, para buscar cultura, menos gente no médico e tal. Então, acho que essa proposição dela agora é uma proposição para a gente abraçar a Érica e a proposta dela e sair por aí defendendo e esquecer que é uma coisa que está no Congresso. Eu fico pensando, Érica, que pode ser, de repente, como foi o Diretas Já. Eu não sei nem se você era nascida na época do Diretas Já, mas foi assim, era uma proposta que ninguém esperava que vingasse, e vingou. Ela perdeu no Congresso, mas ela derrubou a ditadura, entendeu? Então, acho que eu vi hoje, pensei nisso imediatamente, falei, olha, lá vem uma coisa parecida com Direta Já, nem ela tem ideia do tamanho da discussão que ela vai provocar. Parabéns. Tânia, quer ver uma alternativa a esse primeiro modelo de Érica? Veja, se você, por exemplo, nas discussões, Érica, tiver dificuldade, aí de repente diz, olha, vamos fazer aqui uma solução intermediária, 8 horas de jornada por 5. Os trabalhadores de hoje já ganharão no sábado. Sim. O trabalhador que está lá na linha de produção, no padrão mais fordista. Ou seja, eu gostei muito quando você disse, Érica, estamos abertos a discutir o modelo. Quero primeiro agradecer as contribuições e as reflexões que vocês têm trazido. Não era nascida nas Diretas Já, mas espero que tenha a mesma força mesmo de promover mudança, de confrontar o Congresso, de impulsionar um anseio da população, das pessoas. Nós teremos muitos trabalhos, tudo aquilo que parte de grupos minorizados e oprimidos na sociedade tende a enfrentar uma resistência avassaladora. É como se essas vozes não pudessem falar, é como se esses grupos não tivessem condições de produzirem uma mudança estrutural nas suas próprias vidas. Porque imagina, como é que o trabalhador de um balcão de farmácia, como é o caso do Rick Azevedo, pode promover uma reflexão como essa? Como é que uma deputada negra travesti pode ousar apresentar? Então a gente precisa matar no ninho, a gente precisa não permitir com que prospere. E eu tenho sentido um pouco
disso nesse dia em especial, né? Uma necessidade de dizer não é possível, não é viável, não dá, e cada hora se apresenta um argumento novo para descaracterizar, desmontar a nossa proposição. Eu espero que ela tenha força, que ela está tendo, que ela se mantenha forte. E vocês podem apostar que todo debate, todos os estudos, tudo aquilo que for necessário ser produzido para que a gente dê força e legitimidade a ela, nós faremos. Porque o nosso objetivo com essa proposta é transformar a realidade de trabalho no nosso país e é dar dignidade ao trabalhador. É tirá-lo da zona do sucateamento, da vulnerabilidade, do adoecimento, do trabalho até a morte, até a exaustão, como nós vimos, por exemplo, dentro de um galpão de uma empresa multimilionária, onde um funcionário se suicidou, mas esse não é um exemplo isolado, é um exemplo recente que eu me lembro. Nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos que o trabalhador tenha tempo de estudar, que o trabalhador tenha tempo de amar, que o trabalhador tenha tempo de conviver com a sua família, de que o trabalhador tenha tempo de usufruir da cidade, da cultura, dos espaços, de que o trabalhador possa fazer com que a economia seja aquecida com o seu consumo num sábado, num restaurante, num passeio de shopping, num parque, num teatro, no cinema, que hoje é ainda um obstáculo gigante ao trabalhador que não consegue acessar por conta da condição de trabalho e pelo salário ínfimo que recebe. Essa PEC discute essa dignidade, essa cidadania. E nós, de forma organizada com os movimentos sociais, porque essa PEC não é da deputada Erika Hilton, essa PEC é dos movimentos sociais, essa PEC é da classe trabalhadora, essa PEC é de quem acredita que a mudança deve sim ser feita através das vias institucionais. Junto desses trabalhadores aguerridos, desses movimentos, nós vamos batalhar pelos números de assinaturas necessárias, mas mais do que isso, para que esse debate se esclareça no seio da sociedade e a gente possa avançar no modelo de trabalho. Se não for 4x3, se não for 36, que seja algo mais digno e um avanço aos trabalhadores. Mais uma vez, eu quero agradecer a vocês pelo espaço, pela oportunidade e dizer que podem continuar contando com todo o meu empenho e engajamento na proposição não só desse debate, mas de muitos outros dentro da Câmara dos Deputados. Muito obrigada.